Olá pessoal, olha, nós voltando aqui de novo, já nessa quinta parte, ou parte 4, destas transmissões, falando sobre a verdade sobre a tal direita, que é mais torta do que o próprio povo, chamado povo do mundo, ou povo pecador. Este é um tipo de transmissão e de mensagem, de conteúdo que a igreja, os pastores detestam assistir, ouvir e ver. E também usam das suas estratégias, da sua eloquência, dicção, da sua falatória, né? Na igreja, da sua homilia, misturando muito, mas misturando muito mesmo, textos da Bíblia para induzir, seduzir, por sugestão, hipnotizar, fazer a sua cabeça de que tudo que a gente transmite aqui é oriundo do inferno, de demônios, de diabo, né? Porque somos anticristos, hereges, perseguidores da igreja. Mas não é nada disso. Encerrando essa parte, não é? Porque macetar, né? Marretar a esquerda, não é? Seja lá do PT ou de outros partidos, isso daí é muito fácil, né? Esse fake news de anticristo, Satã, diabo, besta, não é? O homem do pecado, não é? Atribuído ao Lula, isso daí foi implantado, né? Lá há décadas atrás, né? Lá no comecinho ou no meio, lá para o final dos anos 80, né? Já pela igreja de direita, pela igreja que só tem olhos para os classe média, os ricos, os que moram em condomínios prediais ou residenciais, os que moram a nível de alto padrão, não é? Aos empresários, aos bancários e aos fazendeiros, não é? Enfim, você já entendeu o que eu estou falando, ok? Tudo que diz respeito à inclinação para ajudar o pobre e as comunidades, aí é comunismo, aí é falso profeta, é coisa do diabo, tal, aquela coisa. Mas tudo que diz interesse à sociedade, à elite, a grana, a dinheiro, a investimento, aí é de Deus. Beleza? Então, eu quero começar hoje, começar essa quinta parte. Lembra que eu falei que nós íamos falar sobre a lavagem de dinheiro das igrejas? É isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de falarmos sobre a lavagem de dinheiro do crime organizado, não é? Dentro do lugar, do lugar que deveria ser o sagrado, a casa de Deus, o templo de Deus, não é? Hoje, o que tem lá dentro não é nada de sagrado. Existem centenas e centenas de nomes, não é? Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Renascer em Cristo, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Assembleia de Deus Ministério do Madureira, Assembleia de Deus do Brás, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Assembleia de Deus de Perus, Assembleia de Deus de tudo quanto é lugar, não é? Dentro dessa convenção. E tem os seus ayatolás, como já disse, os seus líderes, né? Que nunca largam o osso, não é? E que se autoproclamam, não é? Primaz, bispo primaz daqui, dali, aquela coisa toda, ok? Muitos nomes bonitos, com conotação de Deus, evangélica, bíblica, mas sinto muito em dizer que tudo não passa de um pano de fundo, não é? Tudo não passa apenas de uma isca para chamar os peixinhos do Senhor. Tudo não passa de uma grande isca para chamar as ovelhinhas inocentes do Senhor. Enfim, para que esses lobos devoradores vivam não só da lã, mas da carne, da gordura, do sangue dessas pessoas. Possuindo a sua alma, sua psique e a sua mente
tornando-as fanáticas ou zumbis vivos nesse mundo. Perdem o prazer, a satisfação, a alegria e o entretenimento de estarem socializando, estarem em alegria com os seus parentes de sangue, irmãos, irmãs, primos, primas, tios, tias, vizinhos, colegas de infância, porque agora todas essas pessoas que fizeram parte da sua história passam a ser pecadoras, passam a ser abomináveis, passam a ser das trevas, do mundo do pecado, ou idólatras, ou espírita, isso, aquilo, ou ateu, aquilo outro. Realmente, eles tomam a sua mente. Por isso, eu quero começar essa live de hoje, antes de adentrarmos aqui no tema lavagem de dinheiro, não é? Dentro da igreja evangélica, eu quero falar com você um versículo muito importante que então Paulo, ou Saulo, não é? Que se diz apóstolo, ele escreve aos Romanos 12, versículo 2. Ele escreve assim e está em grego, não é? Kaimensus que mates este, to veionin Allah, ok? Metamorfuste, tiana kainosi, tu nos, isto do que mazen, e mas tito telima tutel, to agaton, ken evareston, ken teleion. Romanos 12, 2. Agora, para o português, Paulo está aconselhando o seguinte, para a igreja. Você se considera igreja de Cristo, igreja de Deus? Eu creio que sim. Você crê nesse conjunto de livros chamado Bíblia, no Brit Hadashah, Novo Testamento, e também na Taná, a Bíblia hebraica, Antigo Testamento. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então, se você crê, você tem que respeitar ao máximo o que está escrito aqui e preservar a sua saúde mental, a sua mente e a sua psique. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, e não vos conformeis com este século, ou seja, lá no tempo dele, no século dele, ok? Com todo tipo de imoralidade, corrupção, pecado e, deixa eu ver aqui, pecado e ladroagem que já havia lá no mundo político e também no mundo religioso. Não mudou nada até agora. Aliás, só piorou. Então Paulo está dizendo, e não vos conformeis, você não pode se conformar com o que está acontecendo há décadas dentro da igreja evangélica brasileira, que auto se denomina Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, de forma metafórica, mística, tal ou espiritual. Porque se assim for, então nós, lamentavelmente, nós viciamos, nós abusamos desse corpo, nós violentamos esse corpo, nós drogamos esse corpo, nós vendemos, prostituímos esse corpo, enfim, nós fizemos tudo o que é de podre e abominável com a tal igreja, o corpo de Cristo. Não podemos nos conformar, então, com este século, com este mundo, com os conceitos novos que dentro da igreja, com as doutrinas e os costumes e os usos que entraram dentro da igreja, que tirou a imagem ou diminuiu a personalidade ou afetou a essência da igreja, a igreja espiritual, a igreja pelo Espírito Santo, a igreja pela graça, a igreja pelo amor ao próximo e a Deus, a igreja que prega e proclama a salvação em Jesus, ok? Mas Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, que aí vem a palavra grega, não é? Metamorfuste, transformai-vos, metamorfose, transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente.
É a minha mente, é a sua mente que tem que ser renovada. Mas renovada por quê? Por quem? Renovada por discursos tendenciosos, renovada por doutores, por teólogos, renovada por falsos profetas, falsos apóstolos, falsos reverendos, anciãos, presbíteros, missionários, pastores, evangelistas, pastoras, renovados por quem? Lembra que o Brit Hadashah, Novo Testamento, Yeshua vai trazer o quê? O Evangelion em grego, ou seja, boas novas. São boas, o Evangelho são coisas boas, são mensagens boas, né? São pérolas, são tesouros, são bons e são novos. Não é uma coisa velha, não é uma coisa rotineira, não é? Não é uma coisa repetitiva, não é uma coisa que não sai daquilo como uma Maria Fumaça num trilho de trem, ela não sai dali, ok? Não é uma ladainha, não é uma repetição. É bom e é novo. Se é bom e é novo, por que é que nós estamos tão doentes como aqueles que se dizem crer em Deus? Por que é que somos tão divididos? Por que é que contestamos tantos teoria daqui, teologia dali, doutrina dali, conceito daqui? Por que que um quer ser melhor do que o outro? Mas no fundo está todo mundo junto e unido quando se trata de um só Deus. Dinheiro, grana, envolvido com política suja e até mesmo com o tal Satanás, o diabo, o mundo escuso, drogas, não é? Crime organizado. Você precisa ter a sua mente renovada, ok? Transformada pela palavra de Deus e não pela palavra do homem. Para que nós tenhamos a nossa mente, a nossa psique, a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa faculdade, nossa capacidade de pensar renovada, nós precisamos exercer a faculdade mental que nós temos, a saúde, a sanidade mental. Saber questionar, perscrutar, perguntar, muitas vezes duvidar, examinar, ir atrás. O que é isso? Está certo ou não está? O que é isso? Conferir na palavra. Não é sair acreditando e enchendo a sua mente de tudo que se falam para você do púlpito da tua igreja, porque disseram que lá tem um homem de Deus sendo usado pelo Espírito Santo. Será que está sendo usado pelo Espírito Santo mesmo? Por isso que também aos Coríntios 2,16, o mesmo Paulo, Saul, ele vai escrever assim: Tisgar eignon non kyrio ros simbivazei afton. Tisgar eignon non kyrios ros simbivasse afton. Rimeis de non Christus, rimeis de non Christus, erromen, ou seja, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Para que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Tisgar e non, non kyrio ros, simbivasse afton. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Remes de non Christus, erromen. Mas nós conhecemos, nós temos a mente de Cristo. Cristo estava envolvido com alguma espécie de crime considerado pela legislação romana ou grega ou judaica da Torá no seu tempo? Cristo andava de conluio com ladrões, com traficantes, com cafetões. Andava. Mas tinha prostituta. Mas ele fazia o que a prostituta fazia? Ele fazia o que o ladrão fazia? Ou ele era uma luz que atraía essas pessoas para que elas
fossem transformadas por suas palavras, pelo seu poder. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e quiseram abrir o coração, entender a sua mensagem, submeter-se à vida espiritual, tiveram a sua vida transformada. Entretanto, porém, aqueles que o viram, que até tocaram nele, aqueles que presenciaram as suas palestras, os seus sermões, as suas pregações, viram os seus sinais. Muitos não se converteram, continuaram diabos, demônios, tentadores, traidores, opositores da sociedade, do bem, da igreja, do templo, do povo de Israel, também de Jesus e dos apóstolos. Não é porque o cara está na sua igreja que ele recebeu uma unção de evangelista, de presbítero, de pastor, de missionário, seja lá do que for. Não é porque ele está bem vestido com uma Bíblia na mão e fala bem, porque é sinal que ele está convertido ou tem um coração voltado e tem sensibilidade, ouvido para ouvir o que o Espírito Santo diz. Você está muito enganado, mas muito enganado. Eu provo para você que você está enganado e sugiro, aconselho que você abra sua mente para Cristo, orando na sua casa, dobrando o joelho, pedindo para que o Espírito Santo te revele e fale com você. Porque já estamos fartos, já estamos cansados, já estamos esgotados de tanto pilantra, de tanto vagabundo, de tanto malandro, de tanto falso, falando bonitinho no púlpito da igreja, quando no fundo ele só quer a sua grana, o seu patrimônio. Está pouco se lixando para Deus, para Jesus e para o céu e para a sua alma. Vamos então agora acompanhar essa matéria sobre como que a igreja lava o dinheiro com o tráfico de drogas, ok? Muito bem. Aqui eu escrevi aqui. Presta bem atenção nisso daqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Isso, presta bem atenção nisso aqui. O crente, ou igreja, presta atenção. O que é feito com o seu dinheiro? A primeira coisa que eu quero começar perguntando para você é o seguinte, não é? Você sabe para onde vai o destino dos 2, 5, 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1.000 reais que você coloca na igreja, ou em espécie, ou em débito, ou em QR Code, né? Ou em maquininha, débito ou parcelado? Você sabe para onde vai? O pastor, ele exibe para você documento que justifique aonde está sendo aplicado o seu dinheiro e ele prova para você, comunidade, pelo estatuto da igreja, pelo conselho, pelos contadores, pela tesouraria. Ele ia falar para você que está lá no céu, né? Abraço. Bom, é muito grave, é muito sério isso que eu estou falando para vocês. Quem fez teologia, faculdade de teologia, talvez tenha lido um livrinho muito bom chamado... Oh, meu Deus. O Chamado de um Pastor. Não é? É mais ou menos isso. O Guia do Pastor. Compre esse livro aí. Você vai aprender não só a parte religiosa, espiritual, bíblica, mas a parte administrativa também. É muito bom. Tá bom? Então, assim, é muito triste você trabalhar a semana inteira, como eu já disse, você levanta... É difícil arrumar emprego. Os empregos no Brasil não são bons, não é? Mesmo para aqueles que acabam de se formar na faculdade, se ele não tem experiência, isso é uma coisa muito idiota, não é? Se a pessoa não tem a faculdade, como é que ela vai ter experiência, não é? Num setor de RH, num setor de administração de empresa, de recursos humanos, de contabilidade, de secretariado, de gerenciamento e tal. Se não tem o curso, a faculdade, né? Como que ela vai ter experiência? É complicado, então teria que... A pessoa faz a faculdade, dá a oportunidade, ensina e ela vai adquirir experiência. Então, mesmo quem tem faculdade, ganha mal no Brasil.
beleza? E quem é honesto, estuda, trabalha, ganha mal. Mas quem é vagabundo ganha bem, porque está metendo a arma na cara dos outros, está roubando ou está traficando. Ou está vagabundando em cima do altar, com uma Bíblia debaixo do braço, fingindo-se ser pastor. Qualquer textozinho, qualquer capítulo, qualquer versículozinho que lê, qualquer historinha da Bíblia, os irmãos da glória a Deus se comovem, rodopia, falam línguas, já dá tudo pro cara. Muitos nem faculdade têm, ok? Mas, enfim, vamos lá. O salário é péssimo no Brasil. Se tem uma categoria que o aumento do salário é ridículo, é humilhante, é o aumento de salário é o salário do trabalhador. Porque o salário dos ministros são altíssimos, o salário dos juízes são altíssimos, o salário do prefeito, do governador, do presidente é alto, do senador é altíssimo, e o salário dos deputados e vereadores também são altíssimos, aumentam em 100% e tal, na cara do povo, não é? E já o salário do trabalhador, que patrocina tudo isso com suor e com sangue, é o salário de miserável, de vergonha. Estamos ainda nisso daqui, ó. Ninguém quer acreditar, mas a bem da verdade, nós ainda estamos aqui, ó. Nós não saímos daqui, tá? De 1808, ok? Ainda somos escravos, né? Da aristocracia, da elite brasileira. Somos, sim. A única coisa que mudou é a questão da Lei Áurea, alguns benefícios, não é? Enfim, ok? Mas somos escravos, sim, porque não recebemos o salário digno de um trabalhador. Trabalhamos mais, dormimos menos, comemos de forma deficiente e péssima, e os que nada fazem dormem pra caramba, comem pra caramba e têm uma vida maravilhosa. Então, você que é trabalhador, como eu, carteira registrada, você que levanta para trabalhar, você sabe muito bem que não é fácil aguentar uma humilhação de patrão quando chega atrasado, quando o metrô para, o trem para, quando tem greve, não é? Quando tem enchente, enfim. Quando você está doente, a empresa não te dá plano de saúde, tem que apelar pelo SUS, o SUS não te dá atenção do médico, todo esse embrulho que você já sabe, essa vida cão que o trabalhador leva, não é? Você tem que ainda tirar 10% do seu salário, e muitos ainda até citam, né? 20%, 30%, porque isso não tem vergonha na cara, oferta, dízimo, oferta, voto, campanha, propósito e sacrifício. E doações, não é? Fora o que eles querem dinheiro quando o pastor faz aniversário, o filho faz aniversário, todas essas palhaçadas que eles inventam aí. Então, e você acaba ficando com nada para sobreviver. Prosperidade está só na mão deles. Você tem noção para onde vai o seu dinheiro? O que é feito com o seu dinheiro dentro da instituição? Dentro... Quando a pessoa vai pegar dinheiro, não é? Com um agiota, por mais negativo que seja, que eu não estou fazendo uma apologia a isso, Deus me livre, mas o agiota dá o dinheiro na hora. A igreja, ela se tornou redutos de agiotas, mas são agiotas mais cafajestes e pilantras que existem. Que você impõe dinheiro, investe lá, acredita no chaveco dele, quando ele mete o louco, que Deus vai te dar em dobro, aquela coisa toda, né? Só que em espécie, em dinheiro, não vem nada na sua mão. Já era. Subiu. Subiu para a conta dele. Subiu para o investimento dele. Subiu para o carro novo importado. Subiu para a empresa que ele está abrindo. Subiu para o curso do filho no Brasil ou fora do Brasil, suas viagens missionárias. Subiu para o tênis, para o dente cheio de lente de contato, não é? Subiu para o cabelo bem feito da bispa ou da mulher do pastor. Subiu para casa, para o condomínio. É você que banca tudo isso. Portanto, além disso, eu quero que você aprenda uma coisa. O traficante, o crime organizado, nunca vai pegar o dinheiro dele em grandes quantias e vai colocar apenas em um banco. Não. Ele tem que repartir isso
em vários bancos para que não haja uma desconfiança, porque não é pouco dinheiro, são milhares de reais ou milhões. Então, como que ele vai fazer esse dinheiro chegar no banco, não é? Porque o banco exige nota de origem, uma espécie de nota fiscal, a origem do dinheiro, de onde vem, não é? Em grandes quantidades, ok? Não estou falando de 50 reais, 100 reais, não, de milzinho, miséria, não. Estou falando de grandes quantidades por dia, não é? O banco exige, não é? O que acontece? As empresas justificam os seus depósitos bancários para pagamento de funcionários, aqui ó, pelo CNPJ e pela conta comercial que a igreja tem, a empresa tem lá no banco. Então tá certo, pode entrar milhões na empresa. Ela está justificando tudo direitinho, etc. E tal. Beleza? Só que o PCC não. O crime organizado não. Ele descobriu que na igreja rola dinheiro vivo, em espécie lá dentro. Através do quê? Através do quê que rola dinheiro lá, dentro da igreja? Através disso daqui, ó. Através disso daqui, ó. Através disso daqui, ó. Tá vendo, ó? Através do dízimo. Tá vendo? Ó, dízimo. Através da oferta, como eu falei. Eles não são bobos. Lembra que Jesus disse? Filho das trevas é mais prudente que o filho da luz? Através da campanha. Ó. Ó. As campanhas, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é grana, é dinheiro. Através do propósito, que eu falei agora há pouco, ó. Propósito. Ó. Tá vendo aqui? É através do voto. O voto com Deus, aleluia. Tá vendo tudo isso aqui que está vendo? Dízimo, oferta, campanha, propósito e voto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá. Então, tudo isso aqui é dinheiro em espécie, tá bom? E também tem, agora tem a maquininha, né? Tem a maquininha, agora tem também o QR Code, não é? Tem o QR Code, né? QR Code. Ah, agora tem também, que eu não posso esquecer, o tal do Pix. Do Pix, ok? Enfim, entra dinheiro pra caramba dentro da igreja, ok? E a única justificativa que a igreja dá para o banco, porque ela tem a sua conta aberta também, como a igreja tem a sua conta aberta como instituição filantrópica. Então é dízimo de doação, de dízimo, é dinheiro de doação, de fiéis, da fé e tal. O banco já sabe disso, ok? Portanto aqui, se eu sou um traficante, eu não vou ter problemas em meter o meu dinheiro aqui para ter ele de volta. Eu pego o dinheiro do assalto ao banco, pego o dinheiro dos usuários de droga, pego o dinheiro de crimes no farol, pego o dinheiro de cargas que são tomadas nas estradas, nas rodovias, eu pego o dinheiro de assalto a banco, não é? Eu pego o dinheiro de venda de carros de luxo ou de moto roubadas das pessoas. Tudo isso gerou assassinato, homicídio, sangue, sequestro. Pego o dinheiro de sequestro, ok? E jogo tudo onde? Na casa do Senhor. Só que é o seguinte, aqui na casa do Senhor, na falsa casa do Senhor, né? Na falsa igreja, presta bem atenção, tá? Só que aqui na falsa igreja, os membros, né? Os membros, eles não sabem, ok? Os membros não sabem disso. Não, eles são inocentes. Só quem sabe disso é esse cara aqui, ó. E esse cara aqui sabe disso. Que é o pastor sabe. Ah, ele sabe. Claro que ele sabe. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, não é? O pastorzão sabe disso aí. O pastor sabe. O pastor sabe, não é? O pastor que está com a Bíblia na mão, ele faz parte. Ele tem conexão com o crime,
com crime e ele lava o dinheiro do crime na igreja, ok? Na igreja. O pastor sabe, ele recebe o dinheiro do crime, mistura com o dinheiro dos fiéis, ok? E esse dinheiro do crime, a polícia não vai achar, ninguém vai descobrir, ok? Como o dízimo volta para o tráfico, entendeu? As remessas são passadas para o tráfico de novo. Agora, presta bem atenção numa coisa. Você já parou para pensar como que o seu pastor, que nem emprego tem direito, um pastor pobre, não tem nem faculdade, não tem nada, ele e a mulher dele, como que de repente, não é? De uma igrejinha, né? De uma igrejinha pequenininha, né? Uma igrejinha meio forrenga, assim, uma portinha aqui, uma janelinha aqui, como que de repente ele vai migrar para isso daqui, né? Como que ele vai migrar para isso daqui, ó? Como que ele vai conhecer um templo enorme, né? Ah, aquela coisa, Cristo é o Senhor, uma porta enorme, né? Um grande estacionamento, carro. Era uma igrejinha pequenininha, o cara não sabia nem falar direito, daqui a pouco o cara tem um baita de um templo enorme, né? Como que ele conseguiu comprar esse templo, construir? Como que ele conseguiu carpete vermelho, poltronas, bancos confortáveis no templo? Como que ele conseguiu, não é? Púlpito caríssimo de 50, 100 ou 200 mil reais, não é? Como que ele conseguiu toda a aparelhagem, toda a estrutura de tecnologia, caixa de som, retroprojetor? Como que ele conseguiu tudo isso? Bateria da melhor qualidade, microfone caro, sem fio. Como que ele conseguiu tudo isso se ele é um assalariado, ou quando não, nem falar direito sabe? Alguém investiu nele, e esse alguém não foi Arcanjo, Miguel, Rafael, Uriel, não foi Gabriel, ninguém. Nem Jesus, nem Deus, e nem o Espírito Santo. Quem foi que investiu nele? O traficante. Entendeu agora? Não é porque é obra de Deus. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Saiu cedo do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito grande, tenho almas para salvar. Conversa para boi dormir. Quem está investindo aqui não é Deus, não. A igreja está crescendo porque a igreja, de pequenininha, passou a esconder o dinheiro do tráfico. E aí o traficante investiu na igreja, encheu o bolso do pastor e comprou isso aqui. Tudo isso aqui não é de Deus, nem de Jesus, nem seu, nem da igreja, nem casa de Deus. Pertence a ele, ao tráfico, ao mundo do pecado. Essa é a grande realidade que acontece hoje. Para isso, vamos dar uma olhadinha nessa matéria que eu vou passar agora, em algumas matérias. Assista com atenção, fique esperto, dobre o joelho, ore a Deus. Tá bom? Talvez você esteja colaborando com o crime organizado de forma inocente e nem sabe, ok? Só vai saber quando a casa cair, quando a Polícia Federal, quando o Ministério da Justiça, quando delegados, Polícia Civil e Polícia Militar invadir a sua igreja ou catar o seu pastor, aí ele vai usar o segundo artifício dele, que é meter o louco, falar para você fazer oração na porta da delegacia, fazer corrente humana, para não deixar a polícia entrar, porque está sendo perseguido, é o diabo, é o demônio, perseguido, a obra de Deus. Abraça, viu? Dá uma olhada nessa reportagem. Uma conexão sombria, um dos maiores traficantes do mundo, uma facção criminosa temida e um líder religioso muito influente. Não é mais uma teoria da conspiração, é real. Uma investigação da Polícia Federal revelou uma suposta ligação entre Valdomiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, e um esquema milionário de lavagem de dinheiro, vinculado ao quê? Primeiro comando da capital. Como essa história se desenrolou? Quem são os envolvidos?
Fica aí até o final do vídeo para entender todos os detalhes desse escândalo que está sacudindo o país. A Operação Mafiosi da Polícia Federal revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo figuras poderosas do Brasil. A investigação apontou para um sistema paralelo operado pelo PCC, no qual milhões de reais eram movimentados através de transações financeiras atípicas, utilizando igrejas, empresas de fachada e até mesmo contas de celebridades para dar aparência de legalidade ao dinheiro do tráfico. O delator Marco José de Oliveira revelou que William Barelli Agatti, conhecido como concierge do crime, era um intermediário essencial nessa rede criminosa. Ele mantinha contato com empresários, pecuaristas e até líderes religiosos para lavar o dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Um de seus parceiros era Joselito Golim, um grande pecuarista do Mato Grosso, comparado em influência ao notório traficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. Golim, segundo as investigações, utilizava a Igreja Mundial do Poder de Deus para movimentar seus recursos ilícitos. A Polícia Federal identificou que Agatti teria transferido aeronaves pertencentes a Valdomiro Santiago para o seu próprio nome, supostamente para evitar que fossem confiscadas devido às dívidas fiscais do pastor. Estima-se que essa operação tenha movimentado cerca de 24 milhões de reais. Além disso, documentos indicam que Valdomiro também estaria envolvido com empresas como a Intertev Serviços e a Jetwings Táxi Aéreo, que são alvos da investigação. As ligações do concierge do crime não paravam por aí. Ele atuava fornecendo logística para o PCC, organizando transações financeiras fraudulentas e estabelecendo conexões com a máfia italiana, a 'Ndrangheta. Essa máfia, uma das mais poderosas do mundo, opera há anos com a facção brasileira para facilitar o tráfico de drogas entre a América do Sul e a Europa. A Operação Mafiosi revelou ainda que esse sistema financeiro paralelo envolvia outras personalidades conhecidas, como o cantor Gustavo Lima e Adilson Oliveira Coutinho Filho, patrono da Salgueiro. O nome do cantor apareceu em transações suspeitas ligadas à compra de uma aeronave realizada por meio de sua empresa, a Balada Eventos e Produções Limitadas. Já Adilson Coutinho Filho foi mencionado por supostamente operar em empresas que movimentaram 9,2 milhões em transações sob investigação. A Polícia Federal suspeita que esse esquema funcionava há anos e movimentou centenas de milhões de reais, misturando dinheiro lícito e ilícito em setores como turismo, agronegócio, vendas de carro, combustíveis e eventos musicais. O objetivo era dificultar o rastreamento dos valores, garantindo que os recursos criminosos se mesclassem a transações legítimas. As investigações continuam e até o momento nenhum dos citados foi formalmente indiciado. As defesas de Valdomiro Santiago, Gustavo Lima e Adilson Oliveira negam qualquer irregularidade e afirmam que as transações mencionadas foram legais e devidamente documentadas. A Polícia Federal segue analisando documentos e depoimentos para esclarecer a profundidade dessa rede de conexões. Esse caso revela que muitas vezes as engrenagens do crime organizado podem estar escondidas nos negócios mais inesperados. A mistura entre poder, dinheiro e influência cria um sistema onde a verdade fica cada dia mais nebulosa. Caso fique comprovado que Valdomiro realmente está envolvido com o PCC, estaremos diante não apenas de um crime comum, mas de um caso flagrante de abuso religioso, onde um líder carismático usa sua estrutura religiosa para tentar despistar as autoridades e fazer dinheiro com o crime organizado. No caminho, ele pode estar enganando milhares de fiéis da sua igreja, que acreditavam estar fazendo parte de uma comunidade preocupada com o bem comum e com a salvação das almas. Mas uma coisa é certa: à medida que as informações surgirem, esse caso pode mudar drasticamente o rumo da história para os envolvidos. E se você quer continuar acompanhando os desdobramentos dessa e de outras investigações que revelam as entranhas do crime organizado, inscreva-se aqui no meu canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Obrigado por ter chegado até aqui. Eu sou Luiz Fernando Ramos Aguiar, Tenente-Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, especialista em segurança pública com mais de 26 anos de serviços e experiência na área. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Eu conheci, olha, é questão familiar, não deveria falar, mas vou falar em consideração a vocês. Tá? A matéria não é mentirosa, é verdadeira.
Até a avó dela, há uns 20 e poucos anos, foi condenada por tráfico de drogas, 3 anos de cadeia, cumpriu. Agora é justo levantar isso? É uma senhora que já tem seus problemas, pela idade, faixa de 80 anos, e agora está todo mundo sabendo na vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu 3 anos de cadeia. Como é que você acha que está a cabeça dela no momento? Qual o ganho jornalístico disso? Falar que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa. Um processo por falsidade ideológica, que respondeu foi arquivado. Tá? Foi arquivado. Quem ganha com isso? Para aquele esculachar a minha esposa, dizer que ela não tem legitimidade para fazer o trabalho social que ela faz, tá batida, arrasada. Para que isso, porra? Para que isso, porra? Imagina que o prefeito que ganhou na sua cidade, ele quer puxar aí 100 mil reais para a conta dele aí como sendo um dinheiro extra, uma propina. O que ele faz? Ele negocia com uma empreiteira que vai fazer um determinado serviço. Ele fala com a empreiteira: olha, você vai dar um orçamento 100 mil reais a mais que você vai me passar 100 mil reais por fora. Ou então ele negocia com uma banda. Hoje a gente tem, infelizmente no Brasil, uma prática muito comum de usar shows superfaturados para desviar dinheiro público. Então o cara pega, faz um show que na verdade custa 10 mil reais, tira uma nota de 20 e 10 mil reais são divididos aí entre políticos e organizadores. Agora pensa um show de 1 milhão de reais, às vezes os músicos cobram na verdade 500 mil, os outros 500 mil reais aí dessa diferença são distribuídos para políticos. Então é por isso que tem determinados grupos políticos que fazem mais entretenimento, que estão sempre contratando shows aí de bandas que se tornam celebridade muito rápido. Um determinado cantor sertanejo que de uma hora para outra o show dele passou a valer 1 milhão de reais. Por que esse prefeito está tão desesperado para contratar esse cara? Porque tem o por fora, infelizmente. Da mesma forma, é aquele prefeito que está desesperado em sair asfaltando tudo. Às vezes a cidade está precisando de um investimento em saúde, às vezes a cidade está precisando de contratar mais professores, mas não, o cara quer asfaltar a rua, o cara quer fazer investimento de infraestrutura. No investimento de infraestrutura, a empreiteira pode devolver para o prefeito uma parte da licitação como propina. E aí entra a parte mais difícil, o grande obstáculo. Imagine você que o prefeito contratou o show do artista sertanejo do momento por 1 milhão de reais. Ele contratou por 1 milhão, mas tem aí um esquema para que 500 mil reais sejam devolvidos para ele. Como que ele vai fazer para pegar esse dinheiro legalmente? Existem várias formas. Infelizmente, hoje, uma prática muito comum, tanto em nível municipal, prefeitos, como em nível estadual, governadores, como em nível federal, infelizmente, deputados, senadores, presidente, é a utilização de igrejas para lavar esse dinheiro. E nesse vídeo eu vou falar com vocês como que você identifica uma lavagem de dinheiro com a utilização de igreja. Se você pertence a alguma igreja, como é que você vai identificar que tem alguma coisa estranha? Principalmente porque, como eu disse, isso infelizmente acontece em todos os níveis. Olha, com certeza você se lembra daquele momento que aquela igreja, são várias que fazem isso, eles começam a fazer o pedido das ofertas. E no momento que aquelas igrejas começam a fazer pedidos de ofertas, normalmente aquelas igrejas recebem determinadas ofertas que não são muito compatíveis com a lógica. Determinada igreja começa a gritar por ofertas e daí a pouco o pastor dá um chilique lá na frente da igreja e fala: o irmão doou 100 mil reais. Aí aquele irmão leva uma mala com 100 mil reais, faz uma doação para a igreja, uma doação de 100 mil reais. Eu estou falando uma coisa que você vê, sem contar a doação direto na conta. No momento que aquele irmão doa 100 mil reais para aquela igreja e some, uma coisa que nós precisamos concordar é o seguinte. Primeiro, todos os membros da igreja vão ver aquela doação de 100 mil reais como sendo uma coisa linda e maravilhosa que aconteceu de um determinado fiel que por algum motivo doou 100 mil reais para a igreja. Outro ponto. Aquele fiel que entrou naquela igreja e doou 100 mil reais, ele nunca mais é visto nem na igreja e nem na cidade. Muitos de nós sabemos que isso é um caso que acontece nas igrejas e muitas pessoas já presenciaram esse evento acontecendo. A pergunta que eu faço para você nesse momento é, peraí, quem que é aquele cara que doou os 100 mil reais? Se você não sabe quem que é o cara que doou os 100 mil reais, a pergunta que eu te faço nesse momento é: como que você
atesta a origem daquele dinheiro? Aquele dinheiro, infelizmente, é dinheiro público. E aí a gente tem doações anônimas, pessoas que chegam a agências bancárias e fazem doações gigantescas a igrejas. A gente tem doações salpicadas. As igrejas colocam contas para doações e esse dinheiro vai entrando aí salpicado, doação de 1.000, doação de 5.000. Isso acontece, obviamente. Isso vai fazendo um caixa montante que depois ele é, obviamente, devolvido em parte para aquele político que está lavando dinheiro. Então, para você entender, o político contrata com dinheiro público alguma coisa superfaturada. Por exemplo, a construção de uma rodovia, a construção de um prédio público, a reforma da prefeitura, um show. Ele contrata por um valor a mais do que o valor que o fornecedor de serviços ou o fornecedor de produtos realmente cobra. A diferença do valor real para o valor da nota é devolvida para o prefeito. O prefeito não tem condição de ficar com aquele dinheiro. O prefeito, governador, vereador, deputado, seja lá o político, ele não tem condições de ficar com aquele dinheiro. Então, ele precisa legalizar aquele dinheiro. Como que ele faz? Ele arruma um jeito daquele dinheiro entrar em uma igreja. Ali a igreja pega aquele dinheiro, devolve aquele dinheiro para o político através da contratação de uma empresa que normalmente é uma empresa fantasma do político, muitas vezes são empresas de consultoria. Então, o pastor, obviamente um pastor que não tem caráter, ele fica ali com, vamos pensar, o pastor fica com 20% daquele valor e ali ele contrata algum serviço relacionado àquele prefeito. Então vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos pensar que a igreja Deus Bonitinho, ela recebeu uma doação estranha de um cidadão que apareceu muito bem vestido e deixou uma mala com 100 mil reais. Essa igreja Deus Bonitinho está querendo fazer um serviço de infraestrutura de som dentro da igreja. Aí ela contrata por 80 mil reais a consultoria de uma empresa que faz esse serviço de som, coincidentemente de um parente de um político. Essa consultoria, por ela envolver simplesmente trabalho intelectual, às vezes ela é uma consultoria enlatada, é um documento que o cara vai entregar só para fazer vistas a um trabalho de 80 mil reais, que na verdade é o dinheiro público, que saiu de uma contratação superfaturada. Ali ficou uma parte para aquele pastor e o resto foi devolvido ali através da contratação de um serviço ligado ao político que conseguiu viabilizar essa picaretagem. Por que é importante a gente ter essa inteligência de identificar esse tipo de coisa? Infelizmente, muitas pessoas no Brasil, elas são iludidas por instituições que se dizem evangélicas, que na verdade são instituições para arrecadação e lavagem de dinheiro, para controle ideológico de pessoas. E no momento que você percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo na igreja, você já começa a ficar pé atrás. Eu sei que é muito difícil te pedir para denunciar, porque uma pessoa que frequenta uma igreja, ela quer aquele convívio. Mas dá para você refletir. Peraí, olha, a gente está vivendo uma situação muito complexa e nessa situação complexa, uma pessoa chega ali na frente e deixa uma mala com 100 mil reais. Nessa situação extremamente complexa, tem um relatório da igreja falando que a igreja contratou um serviço de consultoria de 80 mil reais. Olha, essa igreja, ela está comprando horas numa emissora de televisão por um valor extremamente alto. A gente sabe que as igrejas fazem isso. Essa igreja está contratando, eles contratam, por exemplo, um horário de uma emissora de rádio ou um horário de uma emissora de televisão que no mercado custaria, por exemplo, 100 mil reais, eles contratam por 1 milhão. Lavagem de dinheiro. Então são vários esquemas para lavagem de dinheiro e o mais desesperador é a lavagem do dinheiro público. A Justiça aceitou mais 2 denúncias contra o grupo ligado a Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, apontado como número 2 do PCC. De acordo com a investigação da Operação Plata, o irmão e a cunhada do mega traficante abriram ao menos 7 igrejas com o objetivo principal de lavar dinheiro. No total, os falsos templos religiosos movimentaram algo em torno de 6 milhões de reais. A mulher do Colorido também é acusada de participar do esquema, sem emprego ou renda, em
6 meses, ela comprou 2 carros que somados valem quase R$500 mil. Entre 2010 e 2021, a mulher movimentou mais de 3,5 milhões sem nunca ter trabalhado. Valdeci comandava o PCC nas ruas até ser preso no interior do Pernambuco em abril do ano passado. A polícia conseguiu provas da lavagem de mais de R$23 milhões pelo grupo. Mesmo depois de preso, Datena, de acordo com a força-tarefa da Operação Plata, Valdeci continuava comandando o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Ele seria responsável também por ordens de execução. Teria partido do Colorido a ordem para matar Noé Chão, matador contratado para executar Anselmo Cara Preta, traficante internacional do PCC. Por determinação de Valdeci, a cabeça do assassino foi jogada na mesma praça onde ele matou o traficante. Cláudio Almeida, o Django, também teria sido morto por ordem de Colorido, depois de salvar um empresário que estava sendo julgado no Tribunal do Crime durante a trama envolvendo o assassinato de Anselmo Cara Preta. A Justiça do Rio Grande do Norte aceitou a denúncia contra 12 pessoas por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Atualmente, Valdeci está na Penitenciária Federal de Brasília e fazia parte do plano de lideranças do PCC, incluindo Marcos Camacho, o Marcola, e Cláudio Barbará. Bom, vocês viram aí as reportagens, não é? A intenção aqui não é desconstruir, a intenção aqui não é chatear você, a intenção aqui não é decepcionar você e nem frustrar a sua fé. Sua fé tem que permanecer inabalável, firme e forte em Jesus, em Yeshua, no Espírito Santo, em Deus e na sua palavra. Mas você não pode mais se permitir ter a sua mente contaminada, ter a sua mente cauterizada por tantos homens, por tanta coisa ruim, por tanta maldade, por tanta pilantragem, por tanta mentira nesse mundo. Faça uma experiência. Experimente ter um relacionamento com Deus na sua casa, com a sua família, dobrando o joelho, buscando o Espírito do Senhor, falando de Deus para as pessoas que Deus te tocar, praticando o amor e a caridade. Porque, olha, tá difícil. Tá difícil. Esse garimpo, essa serra pelada, esse garimpo para achar homem de Deus de verdade, tá muito difícil. Mas difícil demais. Muito difícil. Hoje nós temos milhões e milhões de Balaão por aí. Mas profeta como João Batista tá muito difícil. Profeta como Mica tá muito difícil. Se liga nessa. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos começar um período de eleição agora. Já estão costurando. A próxima live que eu vou trazer vai ser mostrando como eles estão falsos, hipócritas, como eles são pilantras, ok? E agora estão voltando lá a se unir com o tal homem do pecado, o ateu, o comunista, o nove dedos, o Lula. Para você ver como eles são falsos. E lá em 2018, você engoliu que ele era coisa do demônio, do diabo, de Satanás, né? Entregou todo o seu voto para um outro que só fez porcaria no país. Mas tá tudo certo. É só um toque para você ficar esperto. Busque Jesus. É Jesus que é o teu líder. É Jesus que é o teu Senhor. É Jesus que morreu na cruz por você. Não é Lula nem Bolsonaro. Ok? Shalom. Até a próxima live.